A gente segue falando sobre o Novembro Azul e a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? E para vocês que estão aí em casa e não vê os nossos bastidores, é muito bom fazer o programa, mas quando todo mundo se interessa, é melhor ainda. Que durante o intervalo estava todo mundo entrevistando o Dr. Paulo Caldas, né? Médico urologista, continua com a gente. O que o Concato queria saber, Concato? Da genética. O Concato ele está sem microfone, eu não posso chegar perto dele ali agora porque eu estou sem máscara, né? A gente está fazendo toda a prevenção aqui. Mas o Concato queria saber uma pergunta bem importante, né, doutor Paulo? Se, por exemplo, o pai teve outro câncer, que não seja de próstata, né? Em qualquer outro tumor, aumenta o risco também ou não? Não existe essa associação, né? O que aumenta realmente é o histórico familiar. Se você tem um familiar em primeiro grau, esse risco aumenta quase 2 vezes. Tem 2 familiares, 5 vezes, 3 familiares, 7 vezes e assim por diante. Quanto maior o número de familiares em primeiro grau que tem câncer de próstata, aumenta o teu risco também. Existe uma consideração importante, até que a gente conversou, o câncer de mama, que por vezes ele tem um componente genético por alteração de um gene chamado BRCA, também existe essa possibilidade de alteração genética levar a um câncer de próstata. Então, por vezes, se há histórico de câncer de mama na família, isso também serve de um alerta para o homem quanto ao risco aumentado em ter câncer de próstata. Principalmente se houver essa alteração genética que levou ao câncer na mulher. Tipo a mãe, a irmã. Por isso que é importante a conversa com o médico, né? Ter um médico que possa acompanhar durante a vida inteira seria fundamental. É o ideal. Né? O ideal. Senão, um caso como eu, que já mudei não sei quantas vezes de cidade, seria impossível, né? Mas assim, né? Ter uma pessoa que acompanhe e converse sobre tudo isso, porque às vezes a gente esquece de na consulta falar coisas importantes, e às vezes, quando você não tem esse vínculo com o médico também como é uma consulta esporádica, né? Acaba passando essas informações. Agora, quando você mantém um acompanhamento contínuo, permanente, é muito mais fácil conduzir isso. Doutor Paulo, sobre a saúde do homem no geral, né? Porque a gente vê que muitas sociedades médicas pelo mundo aproveitam o Novembro Azul para falar da saúde do homem no geral. O que mais que tem que chamar a atenção do homem? Além de ir ao médico, né? De continuar indo ao médico. Mas quais são as outras doenças na parte da urologia que devem chamar a atenção também? Na verdade, o Novembro Azul que iniciou com a ideia de conscientização relacionada ao câncer de próstata se ampliou, né, para a saúde do homem como um todo. E isso é importantíssimo, né? A gente não pode pensar só no câncer de próstata e esquecer de outras doenças que talvez por vezes sejam até mais graves do que o câncer de próstata. Mas no mundo da urologia, os homens nos procuram muito por questões sexuais também, né? Então, a disfunção erétil, ejaculação precoce, que fazem parte do universo masculino e que isso sim, ou talvez mais do que o preconceito relacionado ao câncer de próstata e a prevenção do câncer de próstata, as questões relacionadas à esfera sexual despertam um preconceito ainda maior no homem, dificuldade de acesso a serviços de saúde. Isso sim tem um impacto significativo em termos de qualidade de vida. Então, se a gente pensar hoje, acima dos 40 anos, se sabe que mais de 50% dos homens têm problemas relacionados à disfunção erétil, ou popularmente chamada de impotência sexual. Ejaculação precoce em torno de 30% dos homens, e que muitas vezes se inicia no início da idade adulta, quando o homem deixa de ser criança e começa a se experimentar sexualmente, as primeiras relações, e é uma mudança absurda em termos de comportamento masculino, e que o homem culturalmente tem aquela sensação que ele é onipotente, que quando ele quiser ter uma relação sexual plenamente satisfatória, ele vai conseguir e vai controlar. E não é assim. Né? Então, com isso vem muitos problemas da questão sexual, traumas psíquicos em virtude disso, homens que têm ejaculação precoce uma vida toda, casamentos que entram em ruína por falta de uma sintonia sexual e só depois de que tudo isso aconteceu, o homem procura assistência médica. Tem que correr na frente, na verdade. Sim, né? sim. Mas você tem, acho que a gente pode fazer uma outra entrevista, né? Vamos. Com esse tempo todo para falar sobre isso também. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Então já fica anotado aí numa próxima para a gente falar sobre tudo isso. Pode ser? Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Até a próxima. Até.